Queria compartilhar algo daquilo que Deus tem falado comigo nesses dias. Eu tenho estudado esse texto de Romanos, capítulo 12, e Deus tem ministrado muito ao meu coração. Então eu queria compartilhar com os irmãos, pedir que vocês abram aí, Romanos, capítulo 12. A partir do verso 1, um texto bastante conhecido por todos nós, eu creio. A minha Bíblia aqui está na NVT, viu? Se ajudar aí para os irmãos. Romanos 12. Romanos 12, a partir do versículo 1. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Pai, fala conosco nessa noite, Jesus. A tua palavra está aberta, foi lida. E a nossa oração é que o teu Santo Espírito venha trazer entendimento e trazer luz aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto de Romanos, capítulo 12, é um texto bastante conhecido, né? Nós falamos direto, né? Sobre o culto racional, sobre não sermos moldados por esse mundo. Mas eu meditava sobre essa palavra esses dias e Deus me confrontou e falou muito ao meu coração. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Quando Paulo ele escreve essa carta à igreja de Roma, para a gente entender, a igreja de Roma, ela estava situada na cidade de Roma, né? Foi fundada ali, ninguém sabe ao certo quem fundou a igreja de Roma, provavelmente algum judeu que saiu, que teve lá no Pentecoste, depois voltou para Roma e acabou fundando aquela igreja lá. Mas acontece que aquela igreja era uma igreja bastante dividida, porque ela em Roma era uma grande confusão, um monte de povos, muitas coisas. Então a igreja era uma grande discrepância social, porque a igreja era formada de senhores ricos, gentios e judeus, e também escravos, né? Judeus, por maioria, e também gentios. Então, nós víamos uma igreja socialmente bem dividida naquela época, onde você tinha pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas escravas, pessoas livres, você tinha judeus e gentios. Então, a igreja que era muito complicada nesse sentido, porque ela era muito dividida, né? Culturalmente, a cidade de Roma ela era dominada pela cultura grega, né? Então, a cultura grega é uma cultura muito promíscua, né? Muito mundana, uma cultura totalmente depravada dentro da visão de sociedade moral. Então ali o povo da igreja estava inserido naquela cidade de Roma, uma cidade totalmente depravada, onde se adorava outros deuses, né? O Império Romano estabelecia ali, né, o seu controle autoritário e totalitário naquela situação. Então ele controlava, mas a cultura, os deuses, o Império Romano, ele não se importava. Desde que não atrapalhasse, desde que não causasse conflitos, ele não se importava. Você podia adorar o Deus que você quisesse. Então ali nós vemos muitas culturas juntas, nós vemos pessoas. O Império Romano naquela época era muito grande, ele pegava boa parte da Europa, pegava parte do Oriente Médio, pegava um pouco da África. Então o Império Romano ele se estendeu de uma forma muito grande. Então tinham várias culturas inseridas ali. E Roma era a cidade, né? Era o centro, o polo político, o centro político e o centro do exército romano ali era muito forte naquela região. Então a igreja de Roma está situada nessa situação, né? Em socialmente uma cultura muito dividida, culturalmente um povo muito depravado, muito moralmente totalmente adverso àquilo que o evangelho prega. E aí você junta tudo isso aí, essa galera toda, e bota dentro de uma igreja que está sendo recém-criada. O cristianismo era algo muito novo. As cartas eram a forma como os cristãos, né, os apóstolos, sobretudo, eles tinham de orientar a igreja no seu desenvolvimento. Então a igreja era muito recente. Tanto é que para o Império Romano, o cristianismo era uma seita dentro dos judeus.
porque e causava muitas rixas, muitas divisões. Então, quando a gente estuda a carta de Romanos, a gente vê muito Paulo falando sobre graça, falando sobre se dirigindo aos gentios, porque naquela época a igreja realmente formada de muitos judeus e gentios. E a história fala, inclusive, que em um determinado momento o imperador Cláudio ele expulsa os judeus de Roma. Então, aquela igreja de Roma, ela começa a crescer agora só com os gentios. Então, eles não se importavam muito com as leis mosaicas, eles não se importavam muito com as leis cerimoniais dos judeus, mas eles serviam ao Deus, aos ensinamentos dos apóstolos, né? Ao que Cristo ensinou. E aí, em determinado momento, o povo judeu volta para Roma, e aí começa aquela confusão de novo, briga de gentio com o judeu, a forma certa de adorar, como é que deve adorar. Então a carta de Paulo a Romanos, a gente vai ver muito sobre isso, Paulo falando sobre graça, Paulo falando sobre direcionando aos gentios, falando sobre aqueles que Deus levantou, o povo de Deus, e agora o povo gentio que ele abriu para que fosse alcançado por essa graça. Então nós vemos muito sobre isso. E aí no capítulo 11, eu não vou ler, mas Paulo fala sobre as misericórdias de Deus. Ele fala que Deus foi misericordioso com o povo de Israel, quando sustentou, quando protegeu, mas também mostra a sua misericórdia com o gentio, quando ele fala aí que os judeus são os gentios foram inseridos, eram como uma videira brava, que foram inseridos na videira que é Cristo. Então Paulo fala sobre essa questão da graça, que alcançou tanto aos judeus, embora alguns tenham rejeitado, mas aí Deus ele também alcança os gentios agora, através da sua graça, por meio disso. Então Paulo ele vem trazendo isso. Então no capítulo 11, Paulo ele termina falando sobre essa misericórdia. Olha, Deus foi misericordioso com o povo judeu, mas Deus também foi muito misericordioso com o gentio. Então ele começa a lembrar aqueles homens da misericórdia de Deus, da onde eles saíram, o que Deus fez na vida deles. E aí ele começa a declarar isso. E ele encerra o capítulo 11, se você ler comigo aí no versículo 33, ele diz: como são grandes as 11:33, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos. Ou seja, porque era uma confusão. O gentio dizia que era para adorar de um jeito, o judeu de outro. Então, aí Paulo fala: como? Quem pode entender a mente do Senhor? E aí ele continua no 34, citando o Salmo, ele fala: pois quem conhece o pensamento do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise retribuir? E aí ele termina no 36, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, ele está falando que a forma de adorar, existem várias formas, mas o que é importante é que ele seja adorado, porque por meio dele, para ele são todas as coisas, e a ele seja dada a glória na igreja, amém. Então Paulo ele fala sobre isso, e aí no 12, ele começa: portanto, se referindo às misericórdias que ele vem falando no capítulo anterior, ele fala: portanto, irmãos, suplico-lhes que lhe entreguem o seu corpo a Deus, por causa do que ele fez por vocês. Ou seja, o que Paulo está dizendo, irmãos, nós estamos brigando por muitas coisas pequenas, mas o que eu suplico a vocês é que vocês olhem para aquilo que Jesus fez, para aquilo que Cristo Jesus fez na cruz. Ele se entregou por nós, ele se entregou na cruz, ele morreu uma morte que era minha, ele pagou um preço que era meu, ele nos justificou, ele nos redimiu, ele nos inseriu agora na videira que é Cristo. Então ele olha e faz: eu suplico a vocês que por causa dele, ele fala aqui, por causa de tudo que ele fez, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo, ou seja, o culto racional ao Senhor. Em outras versões ele fala. Então Paulo ele olha para Deus, para a igreja de Roma e diz: olha, vocês têm discutido por muitas coisas, mas eu quero lembrar vocês, olhem para o sacrifício de Cristo. Foi por você que ele se entregou naquela cruz. Então se entregue a ele verdadeiramente. Rasgue o seu coração, faça um culto racional, um sacrifício vivo. Nós não precisamos mais sacrificar animais, mas nós nos entregamos por inteiro a Ele. Nós prestamos um culto racional ao Senhor. Irmãos, e como muitas vezes tem faltado culto racional dentro da igreja do Senhor. Eu falo culto racional no sentido de que muitas vezes nós viemos à igreja hoje. Hoje, por exemplo, talvez nós viemos aqui apenas muitas vezes para uma reunião. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, sentados nos bancos da igreja, e não conseguimos prestar um culto ao Senhor.
Muitas vezes nós estamos em cima do altar louvando, ou muitas vezes até pregando, mas não conseguimos prestar um culto racional ao Senhor, porque culto é entrega. Na medida que você vem para cá para querer receber apenas algo, você não está prestando um culto ao Senhor, você está buscando algo do Senhor, mas aquilo que o Senhor tinha para nós, Ele entregou o seu Filho, Cristo Jesus, numa cruz, para que nós fôssemos ressuscitados, fôssemos justificados nele. Então nós precisamos entender que este lugar é um lugar de adoração. E desde que eu cheguei aqui, Deus tem falado muito ao meu coração do privilégio que é estarmos aqui, do privilégio que é poder louvar, do privilégio que é podermos estar neste lugar, de adorá-lo, de poder contemplar a sua beleza, de poder aprender sobre a sua palavra. Que privilégio, irmãos! Que privilégio nós temos de sermos uma comunidade, de termos irmãos que se importam conosco, uns com os outros. Que privilégio! E muitas vezes nós não olhamos para essas coisas, nós esquecemos do sacrifício de Jesus e o que ele significa. E Paulo, ele olhava para aquele povo e dizia: eu suplico a vocês, que diante disso, do sacrifício, da misericórdia de Jesus para com vocês, que vocês façam o mínimo, prestem um culto verdadeiro ao Senhor. Que você se entregue por inteiro, porque Jesus, Ele se entregou por inteiro. Que você se entregue, se lance aos pés do Senhor, porque Ele se entregou, irmão, por amor a mim e a você. E nós precisamos entender que estar diante do Senhor é muito mais, e caminhar com Ele é muito mais do que simplesmente cumprirmos atividades religiosas ou obrigações, muitas vezes dentro da casa do Senhor, mas é cultuá-lo verdadeiramente. É colocar o nosso coração diante dEle, reconhecer as nossas falhas e ouvir a voz do Senhor e nos entregarmos a Ele sem reservas, irmãos. Nós não estamos aqui porque nós somos fortes, porque nós não somos superiores. Os crentes são um povo forte, são homens que não demonstram fraquezas. Não, nós estamos aqui porque nós somos fracos, porque nós entendemos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas nós precisamos dEle, e porque nós entendemos que é através dEle, que sem Ele nós não podemos fazer nada, é que nós o buscamos, é que nós vimos até aqui e dizemos: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu tamanho e amor. Nós viemos aqui e declaramos que Ele é exaltado, que Ele é grande, que nós somos pequenos. Nós viemos aqui e declaramos que queremos ser como uma criança que busca o Senhor com verdade, intensidade e sinceridade. Isso é estar diante dEle verdadeiramente, irmãos. Isso é olhar para o Senhor, reconhecer a sua grandeza com o coração cheio de gratidão, reconhecer o que Ele fez por nós e se entregar a Ele verdadeiramente. Não por compromissos, não por coisas pequenas, não por uma religiosidade barata, mas por quem Ele é. O Senhor quer levantar nesse tempo homens e mulheres que estão dispostos a entregar tudo a Ele, que estão dispostos a não se importar com coisas pequenas, mas de adorá-lo e exaltar, como o salmista disse no Salmo 96, que o nome dele seja exaltado, que o nome dele, que o Senhor reina, que nós possamos declarar e que todos possam saber que nós servimos a um Deus vivo, que reina hoje e eternamente, irmãos. No versículo 2 ele continua falando: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, ou não se amoldem por esse mundo, mas deixe que Deus transforme por meio da mudança de mente, que Deus renove a sua mente. Me perdi agora. Mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acredito aqui que todos nós desejamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Eu acredito que nós desejamos viver, experimentar do que é andar no propósito segundo a vontade de Deus. Mas será que nós temos nos entregado ao Senhor verdadeiramente? Será que nós temos prestado um culto verdadeiro ao Senhor, do qual Ele se agrada? Um culto verdadeiro ao Senhor, do qual Ele se agrada, é um culto não onde nós somos perfeitos, não, irmãos, mas onde nós somos sinceros diante dEle, onde nós reconhecemos as nossas fraquezas e reconhecemos que precisamos verdadeiramente dEle, e que sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas como nós vamos ter uma mente renovada no Senhor? Como nós vamos ter uma mente renovada, moldada pelo Senhor, para viver a vontade perfeita e agradável de Deus, se nós viemos aqui apenas
religiosamente nos dias de culto e ouvimos uma palavra e saímos como se nada tivesse acontecido. Onde essa palavra ela não nos toca mais. Irmãos, se nós viemos para este lugar, ouvirmos essa palavra e ela não nos confronta, e ela não mexe conosco, e ela não nos molda, e ela não nos deixa preocupados em muitas vezes em querer sermos umas pessoas melhores, nós estamos fazendo alguma coisa muito errada aqui neste lugar. Porque se essa palavra não nos confronta, é porque nós não acreditamos na realidade dela. Porque nós somos imperfeitos e precisamos do Senhor, numa busca da santificação todos os dias, até que Ele venha, até que nós tenhamos corpos glorificados e estejamos com Ele nos novos céus e nas novas terras, na nova terra, mas até lá, nós precisamos buscá-lo verdadeiramente. Eu queria que você abrisse comigo aí, João, capítulo 15. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Nós queremos viver a vontade de Deus, mas nós não queremos abrir mão da nossa vontade. Nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas nós achamos que nós não precisamos abrir mão daquilo que nós desejamos e somos. Sabe, um dia eu escutei a frase de um pastor, o pastor Rogério Ribeiro, ele é lá do Maranhão. E um dia eu ouvi a frase e ele disse o seguinte, aquilo falou muito com o meu coração, de verdade. Tem mais de um ano que eu escutei essa frase e ela até hoje mexe comigo. E ele disse: para entrar na missão de Deus, precisamos sair da nossa missão pessoal. Muitas vezes nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos desejos, dos nossos sonhos, daquilo que nós projetamos como meta, daquilo que nós entendemos que nós precisamos, das nossas necessidades que nós julgamos ser necessidades nossas. Então, irmãos, se nós não estamos dispostos a abrir mão de quem nós somos, nós jamais desfrutaremos da boa vontade e perfeita e agradável vontade de Deus, porque nós estamos andando pela nossa vontade e não pela vontade dele, e é uma contradição muito grande diante disso. Eu queria que você abrisse comigo João capítulo 15, e eu vou ler para ser rápido, não adiantar, o versículo 7, perdão. João 15, ele fala sobre só contextualizando, ele fala sobre a videira verdadeira. Jesus fala que eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Aquele que não dá fruto é cortado e lançado fora, mas aquele que dá fruto é podado para que dê mais frutos ainda. Então Jesus, ele dá esse ensinamento aos seus discípulos um pouco antes de ele ir lá para o Getsemane, um dos últimos ensinamentos que Jesus dá a aqueles homens que estavam com Jesus. E é interessante, irmãos, que indo para o Getsemane, Jesus ele não falava para uma multidão, mas ele falava para os discípulos, aqueles que estavam perto. Ou seja, aqueles que entenderam, que receberam esses ensinamentos do Senhor, foram aqueles que estavam perto, e não aqueles que estavam na multidão, apenas buscando aquilo que Deus podia dar a eles. Apenas buscando cura, buscando respostas, buscando libertação, buscando muitas coisas, mas aqueles homens estavam caminhando com Jesus, enquanto ele seguia para o Getsemane, enquanto ele seguia para orar a Deus, enquanto ele seguia para ser traído por Judas ali naquele lugar, aqueles homens estavam com ele naquele momento. E aí Jesus olha para ele e fala, no versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares, e vos será concedido. Irmãos, se o Senhor permanecer em nós e a palavra dele permanecer em nós, tudo que nós pedimos nos será concedido. E muitas vezes nós olhamos para esse texto e nós achamos, então agora eu posso pedir tudo ao Senhor. Você pode, mas desde que ele esteja em você e a palavra dele permaneça em você. Porque quando a palavra dele permanece em nós, nós sabemos quem ele é, nós sabemos o que ele quer, e nós pedimos segundo o que ele deseja, e não segundo aquilo que eu desejo. Sabe, nós não queremos ter uma mente moldada pelo esse mundo, mas nós estamos 100% inseridos nesse mundo. A nossa mente, a nossa realidade, os nossos olhos olham para aquilo que o mundo constrói como bom. Eu não falo nem só de pecado, mas muitas vezes a nossa cabeça, o nosso mundo, os nossos desejos e anseio está totalmente voltado para a carnalidade, para as coisas desse tempo, irmão. Está totalmente voltado em fazer coisas boas, em estar tão somente voltado em conquistar coisas, em viver, eu vou conquistar, eu vou me casar, eu vou ter meus filhos, eu vou fazer isso, e vai ser muito bom, eu vou fazer isso, tá? Sim, mas aonde Deus está nisso tudo?
Muitas vezes nós passamos dias sendo moldados por quem está ao nosso redor e nós sequer nos damos conta. Nós olhamos na rede social ou em conversas entre amigos, e nós olhamos a vida daquela pessoa e diz, cara, a vida desse cara é tão boa. A vida desse homem é tão boa, o que ele tem, tantas coisas boas, e eu estou aqui, eu não tenho absolutamente nada. Então, será que a minha vida é tão boa? E eu pergunto a você, irmão, o que é bom para você? Se o que é bom para você é segundo o mundo, algo está errado. Se o que é bom para você é aquilo que o mundo diz que é bom, se o que é ser próspero para você é aquilo que o mundo diz que é prosperidade, então algo está errado conosco. Mas quando eu olho para a palavra, quando Deus está em mim e a palavra dele permanece em mim, eu entendo o que é verdadeiramente uma prosperidade. Eu entendo que prosperidade é estar diante do Senhor, com o coração diante dele, ouvir a sua voz, se mover segundo a sua vontade, ainda que seja difícil aos nossos olhos. Sabe quando foi que o pecado entra, irmãos, na humanidade? Quando o homem e a mulher, eles dão ouvidos a outras vozes, a uma voz que não era a voz de Deus. A Bíblia fala que em Gênesis, Deus ele descia na viração do dia e se relacionava com eles. Então, as únicas vozes que aqueles homens ouviam era a voz de Deus com eles, se relacionando todos os dias, ensinando, mostrando, construindo um relacionamento sólido ali naquele lugar, até o momento que eles decidem ouvir outras vozes. Até o momento que eles decidem ouvir uma serpente falar sobre a árvore do bem e do mal. E aquela vontade, a mulher até então sequer tinha vontade, irmão, de comer o fruto. Mas aquela serpente, ela fala, olha, por que você não come aquele fruto? E aquela voz instiga algo nela. Na verdade, irmãos, aquele desejo era o desejo mais da serpente do que da mulher e do homem. Mas ao ouvir a voz da serpente, eles foram movidos e eles passaram a desejar aquilo que ela desejava. E muitas vezes nós estamos inseridos no mundo dessa forma, ouvindo o que o mundo fala, absorvendo o que o mundo fala e desejando o que o mundo deseja. E muitas vezes nós não estamos no Senhor, e aí Jesus vai dizer que a minha palavra permaneçam em vocês, porque quando a palavra do Senhor permanece em nós, nós absorvemos o que o Senhor quer de nós, nós buscamos o que o Senhor busca, nós amamos o que o Senhor ama, e nós odiamos o que o Senhor odeia, e nós temos um alinhamento com aquilo que o Senhor nos ensina, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, o que molda a minha vida não é mais o que o mundo prega lá fora, não é mais o que o mundo estabelece lá fora, mas quando a palavra de Deus permanece em mim, o que molda o meu caráter, o que molda os meus desejos, o que molda os meus sonhos, o que molda aquilo que eu tenho como perspectiva de vida, não é o que o mundo diz que deve ser, mas é aquilo que a palavra diz que eu tenho que viver. O que molda a minha vida todos os dias não é a busca por uma prosperidade falsa, não é a busca por os sonhos que vão ficar aqui na terra logo mais, mas é por aquilo que a palavra fala, que Jesus veio e Ele voltará, e nós estaremos com Ele. É aquilo que a palavra nos ensina, que a breve e momentâneas tribulações desse mundo não se comparam com a glória que há de vir, não se comparam do que é estar com Ele face a face, viver em um mundo onde verdadeiramente há justiça, onde não há choro, onde não há dor, e onde Deus ele está conosco e Ele nos completa. E Apocalipse fala que a glória dele, nós não precisamos nem de sol, porque a glória dele ilumina a cidade. Ai, irmãos, mas nós temos caminhado por tantas coisas, ouvidos tantas vozes, e não temos ouvido a voz do Senhor. E nós olhamos para a palavra e vemos que a volta do Senhor se aproxima, mas isso não mexe com o nosso coração. Mas nós continuamos caminhando, buscando construir coisas e castelos de areia que muito em breve ruirão. E esquecendo daquilo que verdadeiramente importa, fazer a vontade do Senhor, estar diante dEle, ouvir a voz dEle, construir um relacionamento com Ele, que foi quebrado lá no jardim, mas que em Jesus foi restaurado, e agora nós temos a oportunidade, mais uma vez, de restabelecer esse relacionamento com Ele, e estar com Ele todos os dias, mas os nossos olhos só olham para aquilo que está fora. E a minha oração nessa noite, irmãos, é que a palavra do Senhor, ela apenas não entre no ouvido e saia no outro. É que a palavra do Senhor, ela apenas não seja um livro que nós deixamos aberto na nossa casa.
é que a palavra do Senhor apenas não seja um livro que nós trazemos para a igreja e muitas vezes nós nem levamos para casa, deixamos aí na janela, deixamos no banco, porque eu sei que domingo eu vou estar aqui de novo e vou precisar dela de novo. E muitas vezes nós vivemos a vida assim, mas eu digo a você, quando a palavra do Senhor permanecer em mim e em você, aquilo que nós pedimos, Ele nos concederá. Porque nós não vamos pedir aquilo que a nossa carne deseja. Porque se a palavra do Senhor estiver em nós, se o Senhor estiver em nós e nós nele, nós não vamos desejar o que o mundo deseja, nós não vamos desejar o que a carne deseja, mas nós vamos desejar aquilo que o Senhor deseja. Nós vamos buscar aquilo que Ele quer que busquemos. Então a nossa oração será alinhada com a oração de Deus. O nosso desejo será alinhado com o desejo de Deus. Então aquilo que nós pedimos nos será concedido. Mas não é com os olhos, com a mente formada com aquilo que está fora, mas é com aquilo que a palavra nos ensina, irmãos. Nós precisamos voltar para este lugar da presença. Nós precisamos voltar para o lugar de ouvir a voz do Senhor. O Senhor, Ele se relaciona comigo, com você. O Senhor, Ele fala com você. Você não precisa estar no culto para ouvir o pastor falar, para ouvir a voz de Deus, não. Jesus, Ele rasgou o véu quando Ele morreu naquela cruz. Nós temos livre acesso ao Pai, mas nós não queremos verdadeiramente. Uma vez eu ouvi uma mulher falando, uma mulher de Deus falando sobre isso. Nós nunca queremos Jesus. Nós sempre queremos Jesus e mais alguma coisa. Eu quero Jesus se Ele puder me dar alguma coisa. Eu quero Jesus porque nele eu vou ter que encontrar uma posição de destaque. Eu quero Jesus porque isso. Mas nós nunca queremos Jesus e mais nada. E nesse tempo Deus, Ele levanta homens que têm sede pela presença, que têm fome por estar com Ele. Isaías 55, Ele vai dizer que quem tem sede, vem até a mim, beba do vinho e coma do pão que é de graça, que eu lhes dou. Mas tem faltado sede, irmãos, a igreja do Senhor nesses dias. Tem faltado fome, porque nós temos saciado a nossa fome, a nossa sede com aquelas coisas que estão lá fora, com as coisas que passam, com as coisas que não edificam, com as coisas que nos afastam do Senhor. E na hora de nós buscarmos o Senhor, a nossa mente já está tão cheia de informações, tão cheia de coisas que aconteceram no dia, que nós somos incapazes de sentar, parar e ouvir a voz dEle. Porque nós temos estado cheios, nos alimentando de tantas coisas, nos alimentando de notícias, nos alimentando de coisas do mundo. E eu falo do mundo, não falo nem de pecado, irmãos, eu falo de coisas legais, mas que tem nos afastado do Senhor ainda assim. Porque muitas vezes, todas as vezes, tudo que nós colocamos diante do Senhor, no lugar do Senhor, aquilo é um ídolo na nossa vida. Pode ser o seu trabalho, que é uma coisa legal, que você precisa fazer, que é o seu sustento, mas se aquilo for prioridade para você, se estar no seu trabalho é tão importante, mas estar na casa do Senhor, ou pegar a sua Bíblia, orar ao Senhor, buscar a presença dEle, não é importante, irmão. O seu trabalho é um ídolo, eu sinto lhe dizer. Se você não perde, você corre, não deixa faltar nada no seu trabalho ou nas coisas que você faz, mas as coisas de Deus você é totalmente relaxado. Isso fala muito sobre quem você é e aonde você está. Nós estabelecemos uma cultura na casa do Senhor sobre um trabalho voluntário. E o trabalho voluntário é aquele trabalho que nós fazemos de qualquer jeito. É voluntário. Se é voluntário, o que eu fizer, da forma que eu fizer, está de bom tamanho, é voluntário. Mas Deus, Ele não chama voluntários, Ele chama servos e amigos. Ele chama aqueles que se dispõem a fazer a vontade dEle com tudo, com toda a vontade, e fazer o melhor para Ele. Deus, Ele não precisa do seu voluntarismo, Ele não precisa da sua solidariedade com a casa do Senhor, com o reino. Ele quer o seu coração tão somente. Ele quer que você reconheça que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, que Ele lhe salvou, mas que Ele lhe chama para que você o coloque no centro da sua vida e tenha uma vida totalmente entregue diante dEle, porque, como Paulo fala, eu lhe suplico, olha o que Ele fez, olha a misericórdia do Senhor que nos deu vida, e nós temos dado uma vida medíocre a Ele, e nós temos cansado com as coisas do mundo, e não nos importamos mais com as coisas de Deus. Não nos importamos mais com a palavra, não nos importamos mais com ter um tempo de qualidade diante do Senhor, porque essas coisas não são mais importantes para nós. Isso é muito duro, irmãos.
Isso que Deus falou ao meu coração, isso me constrangeu muito. E nós cantamos, quero ser como criança, te adorar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Será que nós ainda acreditamos em Deus? Ou será que nós apenas estamos aqui por estar? Será que nós ainda acreditamos que Deus pode fazer verdadeiramente todas as coisas? Será que nós ainda acreditamos que Deus ele pode alcançar o nosso familiar que está distante do Senhor? Será que nós acreditamos ainda que Deus ele pode curar o enfermo? Será que nós acreditamos ainda que Deus ele pode mudar a vida, transformar a vida daquele que estava imerso ao pecado, à lama do pecado, e ser purificado e ser transformado para o reino do Filho do seu amor, como nós fomos um dia? Será que nós ainda acreditamos nisso? Ou será que isso não faz mais sentido? Porque se nós não temos nem a capacidade mais de abrir a nossa boca para pregar e anunciar o Evangelho, é porque isso aqui já não faz mais sentido. Se eu não prego a mensagem, é porque eu não acredito que esse Jesus da mensagem, ele transforma. Se eu não prego a palavra, é porque eu não acredito que o Jesus da palavra, ele pode restaurar vidas. Se eu não prego essa mensagem, é porque eu não acredito que ele ainda continua curando, libertando, restaurando, restituindo lares, famílias, casamentos. Se eu não prego essa palavra, é porque eu não acredito que Jesus vai voltar. É porque eu estou conformado com esse tempo e com aquilo que eu tenho aqui. Isso me dói muito, irmãos. Me dói muito ouvir Deus falar sobre isso conosco. Me dói muito, porque nós precisamos voltar para este lugar da presença, para o lugar de devoção, para o lugar de amor, para o lugar de santidade, para o lugar onde nós o amamos, nós o buscamos e nós entregamos tudo a Ele verdadeiramente. Que nessa noite nós possamos reconhecer a Deus quem Ele é, irmãos. Que nós possamos buscar ao Senhor por quem Ele é, e não simplesmente por aquilo que Ele pode nos dar, ou simplesmente porque nós estamos cumprindo um culto, um ritual. Sabe, como Paulo fala, não importa a forma de adorar, desde que, pois todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle e são para Ele. Você acredita nisso ainda? Que todas as coisas vêm dEle, que o seu sustento vem dEle, que a sua saúde vem dEle, que aquilo que você precisa vem dEle. Você ainda acredita nisso? Que a sua necessidade é Ele que supre? Você ainda acredita nisso, irmãos? Nós acreditamos que tudo que existe é por meio dEle. Nós acreditamos que o sopro, o fôlego de vida que nós temos é porque Ele nos permite viver mais um dia. É porque Ele soprou sobre nós o seu fôlego hoje mais uma vez. É porque a sua misericórdia se renovou mais um dia. Será que nós ainda acreditamos nisso, irmãos? E que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todas as vezes que nós viemos a essa casa para fazer algo para o Senhor, buscando um reconhecimento do homem, nós não estamos fazendo para Ele, nós estamos fazendo para nós mesmos, e a glória é dEle. Todas as vezes que eu preparo um sermão, esperando uma palavra, um elogio no final, é porque eu não fiz para Ele, eu fiz para mim. Todas as vezes que eu ensaio uma música e eu toco como esperando um elogio do irmão, esperando um elogio no final, é porque não foi para mim, não foi para Ele, foi para mim. Então todas as vezes que eu venho para essa igreja, eu sirvo ao Senhor de alguma forma, esperando algo em troca, e se alguém não reconhece o meu trabalho, eu logo me frustro, eu logo me dou, eu não consigo mais permanecer naquilo, é porque eu não entendi o que isso aqui significa, é porque isso aqui não é sobre nós, é porque a glória nunca foi e nunca será nossa, mas a glória é dEle. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender aquilo que Paulo entendeu. E ele olhou para as coisas do mundo. Paulo era dos judeus, ele era os mais ensinados, dos mais estudados, ele era um dos mais zelosos. Ele era romano de nascimento, as pessoas pagavam caro para ter a cidadania romana naquele tempo, irmãos. E Paulo, ele era romano de nascimento. Paulo, ele tinha muitas coisas, mas ele olha para a palavra de Deus, ele olha para Deus, Deus está nele, a palavra de Deus permanece nele, e agora ele olha para essas coisas e diz: tudo isso eu considero como perda, porque eu conheci o que verdadeiramente importa.
Todas essas coisas eu considero por esterco, porque não é mais o que enche os meus olhos, não é mais o que move o meu coração, não é mais a motivação que me faz levantar todos os dias. Não é por isso, mas eu me levanto para anunciar o Evangelho, porque Cristo Jesus morreu, e Ele voltou aos céus, e Ele disse que voltará para julgar toda tribo, nação e língua e povos. E eu não posso me conter e guardar isso só para mim. E Paulo, ele se entregou por completo por isso. Mesmo que preso. Ele preso diante daquela circunstância. Ele olha com os olhos do mundo e diz: cara, eu deixei tudo para estar preso. Qualquer um de nós, talvez no lugar dele, faria isso. Olha o que eu fiz para Deus e olha onde eu estou. Eu estou preso. Mas Paulo, com a palavra que permanecia nele, com Deus que permanecia nele, e ele em Deus, ele olha e diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo: alegrem-se no Senhor, porque eu sei o que é ter escassez, o que é ter bonança, mas eu também sei o que é ter escassez, mas eu sei também que tudo posso naquele que me fortalece. Que os nossos olhos, irmãos, olhem para o Senhor e o vejam, e o contemplem, e o amem, e desejem andar, viver os sonhos deles nesses dias, e não os nossos. Que nós olhemos para Ele e possamos entregar uma adoração sincera, que Ele verdadeiramente agrada. Eu queria convidar o pessoal do Ministério do Louvor aqui à frente, porque aquilo que Deus tem falado, irmãos, comigo, aquilo que eu tenho transmitido nessa noite, eu não posso me calar, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque muitas vezes os nossos olhos têm olhado para tantos cantos, os nossos ouvidos têm ouvido tantas vozes, mas nós não temos olhado e contemplado o Senhor, nós não temos ouvido a voz do Senhor, e nós somos moldados por esse mundo. E nós somos cada vez mais moldados, e agora o mundo vai dizendo o que eu faço e o que eu não posso fazer. Daqui a pouco, irmãos, o mundo vai dizer que nós não podemos mais estar na igreja anunciando o Evangelho. E aqueles que estão moldados pelo mundo, eles vão simplesmente balançar a cabeça e viver isso. Mas aqueles que estão moldados pela palavra do Senhor, sabem que esse dia vai chegar, porque a palavra me ensina isso. E nesses dias, é o dia em que o povo, a igreja do Senhor vai se levantar, vai se posicionar e vai anunciar a mensagem até que Ele venha. É por isso que nós vivemos, é por isso que nós nos movemos, irmãos. Nós não estamos aqui, a biologia diz que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Mas o que o Senhor Deus, Ele diz é que nós nascemos, que Ele nos escolheu ainda no ventre da nossa mãe, para viver um propósito que Ele sonhou para nossas vidas, para nos designar, para viver aquilo que Ele sonhou. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus dessa mensagem aqui. Que nós precisamos voltar, guardar ela no nosso coração, como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista, ele não peca mais, não é porque agora ele tem medo do castigo, ele tem medo da condenação, ele tem medo do que as pessoas vão falar, não, ele não peca mais, porque essa palavra está guardada no seu coração, e agora ele vive ela, e ele não pode se desviar dela, porque ela permanece nele, e ele permanece em Deus. E nós precisamos voltar para este lugar, para um lugar de permanência. Ser cristão é permanecer, não é chegar e sair, não é viver uma vida dentro da igreja e outra vida fora. Ser cristão é permanecer cristão. Haverá os dias, irmãos, que vai ser ainda pior ser cristão, e aqueles que conhecem essa mensagem, que se alimentam dela, vão entender e vão permanecer nela. João 15, do 1 ao 11, ele fala 10 vezes a palavra permanecer. E esse é um dos últimos ensinos de Jesus aos discípulos. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou indo para o Getsemane, eu estou indo para a morte, eu estou indo cumprir o propósito que o meu Pai me enviou, mas vocês permaneçam. Permaneçam em mim, permaneçam na minha palavra, não se desesperem, não se enganem, não olhem para trás, permaneçam e continuem, porque eu sou aquele a qual as Escrituras falavam, a qual os profetas falavam, a qual os salmistas falavam. Jesus é esse.
E Ele se entrega por nós. E nós temos livre acesso ao Pai outra vez. Permaneça, irmãos. Permaneça neste lugar. Não seja moldado pelo mundo, não seja moldado pelas coisas lá de fora, mas permaneça neste lugar de santidade, neste lugar de busca, neste lugar de santificação. Ainda que esteja difícil, permaneça neste lugar. Ainda que pareça que não vai dar em nada, permaneça neste lugar. Ainda que as pessoas dizem que não vale a pena, permaneça neste lugar. Porque é isso que o Senhor espera da sua igreja nos últimos dias. Homens que permanecem na presença dEle, homens que continuam queimando pela presença dEle, homens que desejam estar diante do Senhor com sinceridade, mostrando as suas fraquezas, mas dizendo: Senhor, eu dependo de Ti, e para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Não há outro caminho, irmãos. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não permita que as coisas desse mundo esfriem o seu coração, moldem a sua mente ao ponto de você esquecer o que o Senhor nos ensina, a ponto de você esquecer o que o Senhor fez na sua vida até aqui, irmãos. Mas o que Paulo falava mesmo diante das adversidades: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez ele diz: alegrem-se no Senhor, no Deus da nossa salvação, naquele que nos libertou da escravidão do pecado, daquele que nos tirou do lamaçal e nos transportou para o reino do seu Filho amado, daquele que nos amou e nos dá o privilégio de o amar outra vez. Que nós possamos permanecer neste lugar, que nós possamos o adorar verdadeiramente, cultuar Ele verdadeiramente, nos posicionar naquilo que Ele tem para nossas vidas. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar nesse momento. Queria convidar você a orar comigo nesse momento. Eu não quero, verdade, que você fale com o Senhor. Ele está aqui, igreja. O Senhor Jesus, Ele está aqui. Nós falamos que viemos nessa noite para uma noite de consagração. Consagração é se separar. Consagração é estar afastado daquilo que nos torna impuros. Mas será que nós viemos aqui verdadeiramente nos consagrar a Ele? Será que nós viemos aqui entregar um culto racional ao Senhor verdadeiramente? Jesus, nós Te adoramos nessa noite. E a minha oração, Jesus, é que o Senhor mova os nossos corações, Pai. É que o Senhor gere cada vez mais fome e sede pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos ensina que não faltará água viva e não faltará o pão da vida para aqueles que têm fome e sede da Tua presença. Que não nos falte a Tua palavra, que não nos falte temor, que não nos falte fé, que não nos falte revelação de quem o Senhor é, e que a Tua palavra permaneça em nós, para que nós permaneçamos no Senhor. Jesus, move os corações dessa noite, trazendo um entendimento que nós precisamos de mais do Senhor. Que nós precisamos do Senhor mais do que nas quartas, nos domingos, nas células, mas nós precisamos estar com o Senhor todos os dias, restabelecendo um relacionamento, assim como o Senhor fazia com Adão no jardim, onde todos os dias o Senhor ia e se relacionava com ele. Que esse seja o modelo, Pai, de relacionamento com o Senhor. Que assim como Jesus nos ensinava, que todas as vezes Ele se retirava ao monte, Ele orava e buscava a Tua presença, buscava a face do Pai, do nosso Deus. Jesus, que seja esse o nosso modelo de relacionamento com o Senhor. Que nós o busquemos todos os dias com coração sincero, com verdade e com sinceridade, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito e continua a fazer no meio do Teu povo. Que amanhã o Senhor continue falando conosco, que amanhã nós estejamos aqui para nos consagrar ao Senhor verdadeiramente, para prestar um culto ao Senhor verdadeiramente, e não apenas para mais um compromisso religioso. Cumpra a Tua vontade,
Faz o teu querer em nome de Jesus, Pai. Adore ao Senhor nessa noite.